Estamos para mais uma aula aqui de física. Hoje vamos introduzir um novo conteúdo, o que nós chamamos de dinâmica. A base da dinâmica são as leis de Newton, certo? Então, após estudarmos a cinemática, o estudo do movimento, agora vamos estudar a dinâmica. Então, vamos definir e delimitar o que estuda a dinâmica. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda as causas do movimento. Então, por que os movimentos acontecem? Como vimos na cinemática, Galileu observou o movimento dos corpos, na Torre de Pisa, a queda livre, algumas experiências, e determinou algumas relações matemáticas sobre o estudo dos movimentos, mas da descrição, a descrição dos movimentos. As causas do movimento acontecem ali por 1600, tá certo? Quando Isaac Newton lança um livro que a gente vai ver lá na frente, chamado de Princípios, ou traduzindo, Princípios Físicos da Matemática. Esse livro ele vem explicar todas as leis da mecânica. É importante as leis de Newton para a mecânica, digamos assim, é o fundamento, tá, de toda a mecânica, da física clássica, vamos dizer assim, são as leis de Newton, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui, estuda as causas do movimento. E essas causas do movimento serão o quê? Nós vamos falar de quem? Das forças atuantes sobre os corpos. Então, para um corpo entrar em movimento, se faz necessário que sobre ele atue uma força, tá certo? E o que é uma força? Vamos lá. A ideia de uma força é a ideia de uma interação entre corpos, ok? Então, por exemplo, nessa figura aqui, você tem uma partida de voleibol. Veja, uma das jogadoras aqui, essa jogadora aqui, ela está esperando um rebote, tá certo? Então, ela vai exercer uma força na bola, ou essa jogadora deve ter lançado essa bola. Quando essa bola chegou aqui, essa jogadora vai dar um tapa na bola. Veja, quando essa jogadora for dar um tapa na bola, ela vai exercer uma força, que é uma interação entre a mão da jogadora e a bola, tá certo? Bom, essa jogadora do time oposto, ela vai defender. Então, ela pode defender essa bola aqui, tá certo? E a bola voltar para a quadra da adversária. Então, para essa jogadora aqui, que vai dar a tapa na bola, chegar nessa altura, subir essa altura aqui, perceba, ela teve uma interação com o piso. Ela exerceu uma força contra a quadra, a superfície da quadra, e a quadra exerceu uma força sobre ela. E aí, o que aconteceu? A definição de força, fruto da interação entre os corpos. Então, a Terra atrai a Lua, como a Lua atrai a Terra. Então, nós temos a ideia de força. Esse é o primeiro conceito importante, é o conceito de força, ok? Equilíbrio. O conceito de equilíbrio, ele é muito importante, tá certo? Por quê? Porque os sistemas dinâmicos, eles funcionam, ou algumas partes dos sistemas dinâmicos, motores, tá certo? Eles precisam estar em equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio? Veja bem, quando duas forças ou mais atuam sobre um corpo, e esse corpo permanece em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, a gente diz que esse corpo está em equilíbrio, certo? Então, vamos, inicialmente, mostrar um balde suspenso. Veja, essa setinha aqui, que nós colocamos aqui um F, é o que nós chamamos da representação da força. Então, esse balde, devido ao seu peso e devido à ação aqui embaixo da gravidade, aqui a Terra, então eu tenho a gravidade puxando esse balde para baixo. Então, tem uma força atuando no balde, puxando ele para baixo.
que essa força é chamada de força-peso. Então, você, por exemplo, quando vai subir uma escada, você percebe a ação dessa força, que é a força-peso, certo? Então, esse corpo vai ser puxado para baixo. E para equilibrar esse balde, eu tenho aqui um fio, vamos dizer aqui uma cordinha, e essa cordinha vai puxar o balde para cima, ok? Então, o que acontece? Essa setinha aqui, ela representa a força. E a força tem as seguintes grandezas. Módulo ou intensidade, que é o valor da força, que é o tamanho do vetor. Quanto maior o tamanho da seta, maior o módulo, o valor da força, tá certo? Tem a direção da força, que nesse caso é a direção do barbante, que nesse caso ela é vertical. E tem o sentido da força, que aqui eu tenho dois casos. A força exercida pelo barbante no balde está voltada para cima. E a força exercida pela terra no balde está voltada para baixo. Então, as duas forças são verticais, porém uma para cima e outra para baixo. Ok? Então, sob a ação dessas duas forças, o que é que nós temos? Esse balde está em equilíbrio, ou seja, a tração, que é uma força no balde, e o peso são forças que se equilibram. Então, significa dizer que esse balde vai ficar em repouso, certo? Uma condição de equilíbrio, que é a condição de repouso. Outra condição de equilíbrio é se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, porque nós vimos que nesse movimento a velocidade é constante e com isso a aceleração é zero. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos falar de algumas unidades de medidas, né? A força ela é medida no SI, no Sistema Internacional, como nós já falamos desse sistema, em newtons. Veja aqui, ó, simbolizado pela letra N, em homenagem ao cientista. Tá? Mas na prática, a gente usa uma unidade chamada de quilograma-força, certo? Que corresponde a 9,8 newtons. Tá? Então, a unidade de medida no Sistema Internacional de Força é o Newton. Então, vamos ver duas figuras. Essa primeira figura aqui, você tem um dinamômetro, que é o aparelho destinado a medir força. Essa balança, muitas vezes, você encontra na feira, vendedor de peixe, de fruta, tem uma balança desse tipo aí. E lá está graduada, tá certo? Em quilogramas, né? Aqui a gente tem essa balança graduada em newtons, tá? E esse aparelho aqui, que é um dinamômetro também, tá? E ele é usado, olha aqui, dinamômetro, para medir a força. E ele é usado aí, esse aparelho, para medir a força que você tem na mão, tá? Eu não sei se vocês já fizeram testes para motorista, e um dos requisitos é a medida da força que você tem na mão lá, tá certo? Tem outros aparelhos, não sei se foi esse que você usou, esse aí realmente eu nunca usei, mas usei outros aparelhos que medem a intensidade de força na sua mão. Então, é um dinamômetro, vai medir a força que você exerce com a sua mão, tá certo? Muito bem. Vamos falar agora de algumas forças, tá? Então, já falamos que força-peso, força de atração gravitacional da Terra, né? Já falamos de força de um fio, que agora a gente vai falar eventualmente dela, que é a força de tração, tá? Essa força de tração, ela aparece tanto em fios, corda, cabo de aço, tá certo? Como também em barras, tá? Uma barra pode estar submetida a uma tração, um sistema de tração, tá? Uma força que é exercida sobre ela, como nós vimos já. A outra força que a gente já falou foi de força normal. A força normal, aqui eu coloquei reação normal de apoio, ela pode ser simplesmente chamada de força normal. É quando você tem qualquer corpo em uma superfície e esse corpo fica apoiado. Então a superfície exerce sobre ele uma força, que é chamada de força normal. A gente vai ver durante a resolução dos exercícios, durante a aplicação das leis de Newton. A força de atrito. Talvez essa seja a força mais importante
na nossa vida, tá? Você que anda de moto, de bicicleta, que caminha, tá certo? Essa é a força que faz os corpos, na maioria, ganharem tração, movimentação. Então, quando você caminha, você empurra o chão e o chão lhe empurra. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas a força que o chão exerce sobre você é chamada de força de atrito, né? Os pneus de sua bicicleta, de sua moto ou do seu carro devem estarem com os sulcos ainda em bom estado de uso. Essa figurinha aqui, então veja, esses sulcos aqui servem para o atrito, manter o atrito em dias de chuva, quando os pneus estão lisos, tá? Então eles perdem a aderência com facilidade, a pista molhada, a pista com areia, né? Então é um perigo, você precisa desses sulcos aqui para você melhorar o atrito entre o pneu e a superfície. Então, essa força de atrito é uma força de, olha aí, contato entre dois corpos. Então, o atrito que vai provocar o movimento, ele vai ajudar o movimento, a maioria das vezes a força de tração, e também se você jogar um corpo sobre uma superfície, ele vai parar, que é o exemplo que tem aí. Ele vai parar devido à ação da força, chamada força de atrito. Ok? Bom, já falei da força peso, que é a força gravitacional. Muito bem. Bem, pessoal, agora vamos estudar as leis de Newton, que é o objetivo dessa aula, né? As leis de Newton, ela vem esclarecer, como eu disse no início da nossa videoaula, as causas do movimento. Galileu conseguiu descrever os movimentos, determinar a posição, a velocidade, a aceleração. No entanto, não falou nada sobre as causas do movimento. Nós vamos falar agora sobre as leis de Newton, ok? Nessa imagem nós temos o livro que ele escreveu a respeito das causas do movimento, né? Esse livro é chamado de Princípios Filosóficos da Natureza, tá certo? Então, essas observações são sobre o comportamento da natureza, tá? E aqui nós temos o cientista Isaac Newton, que é o grande físico do século XVII, tá certo? A primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, conhecida também como lei da inércia, ou princípio da inércia, tá certo? É uma das leis mais simples de você entender. Veja bem, quando você está no ônibus e ele está em movimento, com uma certa velocidade aí, vamos dizer assim, próxima de constante, e porventura o motorista tenha que frear bruscamente o ônibus, o seu corpo é levado para frente, tá certo? Esse movimento, o seu corpo não ficou com a velocidade, é a tendência de permanecer com a velocidade. Então nós temos a inércia, o conceito de inércia. Inércia é uma propriedade da matéria de manter o seu estado natural, ou seja, se o corpo está em repouso, por inércia, ele permanece em repouso. Se o corpo está em movimento, por inércia, ele permanece em movimento. A tendência dele permanecer em movimento. Então, para você tirar o corpo da inércia, você tem que exercer uma força. Surge aí a segunda lei de Newton. Então, foi que Newton pensou. Para você observar um corpo em movimento ou em repouso, você vai observar a grandeza da força. Se o corpo estiver sujeito a uma força resultante igual a zero, então, por inércia, ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, um corpo só sai da sua condição de inércia sob a ação de uma força. Ok? Aí veja o ônibus. O ônibus está em movimento, a pessoa está lá dentro do ônibus, tá? A setinha aí, ó, está em movimento. De repente ele precisa frear. Entra o ônibus, freou. Quando o ônibus freia, veja você aqui, a pessoa foi jogada para frente. Olha aqui. Porque a tendência dela é permanecer em repouso em relação ao ônibus. Quando o ônibus sofreu essa variação de velocidade do ônibus, a pessoa, por inércia, foi jogada para frente. Tá certo? Então, inércia
é a capacidade ou a propriedade de um corpo permanecer no seu estado natural, de repouso ou de movimento. E a lei da inércia é quando você determina que a força resultante sobre um corpo é nula. Se ele está sujeito a uma força nula, ele se encontra em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim de nossa aula, tá certo? O objetivo agora da próxima aula é estudar as duas leis seguintes, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Como atividade desta aula, você vai pesquisar sobre a segunda e a terceira lei de Newton. Um abraço.